Fala, meu povo, como é que vocês estão? Começando aqui mais um episódio de Gestão Beauty. Trouxemos hoje uma pessoa muito especial para esse bate-papo gostoso. E antes de começar, aquele recadinho, para não esquecer, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhe aí com outros profissionais, dá aquele like para potencializar cada vez mais o canal e para que cheguem outros profissionais que precisam desse conteúdo, beleza? Hoje nós trouxemos uma designer de sobrancelha, micropigmentadora, a Karina Cirilo, que era cliente minha da loja, uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, né? E sempre gostei muito do trabalho dela, uma empreendedora, empresária e profissional. E Karina, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo Muito obrigada. e já vamos começar com tudo, né? Conta um pouquinho pra galera como que você veio parar aqui, né, na área da beleza, como Tá. tudo começou. Bom, meu nome é Karina Cirilo, eu tenho 44 anos e eu entrei para a área da beleza, eu tinha uns 30 e poucos anos, assim, para valer mesmo, né? Eu comecei como cabeleireira e dentro do salão eu fui me encontrando, na verdade, porque eu era péssima cabeleireira. Eu tinha dó das pessoas, inclusive. E a gente estava até falando de corte, né? O que me Sim. fez desistir de ser cabeleireira foi um corte que eu estava fazendo masculino. E tava ficando horrível. E eu falei, cara, preciso fugir daqui. Peguei minha bolsa, chamei minha amiga, falei, vai lá, termina o corte. E eu jurei pra mim que eu nunca mais ia pegar no cabelo. A partir dali, parece ser brincadeira, mas é real. A partir dali eu falei, cara, eu preciso fazer outras coisas, porque eu já me apaixonei pela área da beleza, né? E aí foi a sobrancelha, assim, quando eu comecei a fazer sobrancelha, eu me apaixonei e eu falei, eu vou focar nisso. Trabalhei ainda em alguns salões como design de sobrancelha, micropigmentadora, até que eu encerrei um relacionamento e eu falei, cara, agora eu preciso abrir o meu negócio. Parece que me deu mais coragem, sabe? Porque eu precisava, na verdade, ganhar mais, né? E aí eu abri na sala da minha casa, então tudo começou em 2013, né? Na sala da minha casa, eu dei minha sala de jantar embora e comecei ali. Comprei uma maca, comprei um carrinho, eu até brinquei ontem, né? Eu tinha uma maca, um carrinho, um sonho, né? E aí a gente E teve uma pinça. e uma pinça, tinha que escovinha, tinha que batalhar muito para fazer dar certo. E é assim como todo mundo, né? Não só empreendedor, mas CLT, todo mundo, né? A gente tem que batalhar muito mesmo para poder fazer dar certo. É, fiquei ali na sala da minha casa mais ou menos um ano. Aí eu como consegui captar muita gente pelo Facebook. Sou super grata ao Facebook. Porque o Por... Facebook nessa época era Era o só o Face, né? A só o gente não Face. tinha Instagram. E o Facebook me ajudou demais a captar cliente. Assim, em um ano eu consegui uma cartela boa e fui colocando metas, sabe, para eu ganhar um pouco mais para poder pagar o aluguel. Ah, Quando eu atingi a meta de 5, 6 mil, que eu falei, agora eu estava conseguindo manter esse valor, né, essa receita, eu falei, agora eu consigo. E aí eu aluguei o primeiro espaço, que é em São Bernardo. Tô lá até hoje, inclusive. Tenho muitas clientes ali. Criei meio que uma família, que eu acho que esse é um segredo também, né? Assim, a gente não sim. olhar para o cliente como se ele fosse só uma mercadoria, só um valor, né? Só dinheiro, não tem como. Eu acho que eu fiz isso muito instintivamente, assim, sabe? Foi instinto mesmo. Eu falei, cara, porque elas me apoiavam muito, né? Aham. Eu sou extremamente grata às minhas clientes. Eu preciso até tomar cuidado para não me emocionar, porque elas, elas são emocionantes, assim, elas me emocionam muito. Tudo que eu tenho hoje é sempre pelo apoio delas. Então, assim, hoje, além de atender as minhas clientes, eu saio com elas, viajo com elas, vou em Viraram restaurante com amigas. elas, viraram muito amigas, sabe? E uma torce pela outra, assim, real, tipo, de contar novidade, o que aconteceu. Então, virou uma grande família. E e aí o caminho foi me levando para vários outros lugares, né? Eu também me tornei palestrante, porque eu comecei a dar aula, então eu vi a necessidade das minhas alunas, né, entenderem um pouco sobre a inteligência emocional, porque a vida bate pra caramba, né? A Sim. gente leva rasteira, a gente acha pedras e muralhas no meio do caminho. Até no Sebrae eu falei isso, nessa última palestra que eu ministrei, que pedras, muralhas e geralmente tem nome e sobrenome, né? E tá muito Sim. perto da gente, geralmente. Então, ou é um relacionamento, ou é alguém da família, ou é um amigo, uma amiga. E a gente tem que muito prestar atenção nisso, sabe? Em quem a gente mantém na nossa vida. Eu acho que esse também foi um dos segredos
que eu fui meio que me afastando de uma pessoa, de outra, porque você tem que se perguntar, né, aonde você quer chegar e com quem você quer chegar e olhar para pro seu meio e falar, será que essa pessoa tá apta a chegar ali comigo? Sim. Será que ela não tá indo para outro caminho, que eu não quero ir também? E se desfazendo, assim, real, sabe? E aí me tornei palestrante, ministro aula também, né, na minha área. Começou meio que sem querer com uma moça do interior que insistiu pra caramba pra eu dar aula pra ela. Eu falei, olha, eu não sei dar aula. Ela veio do interior no final do dia, eu lembro que ela estava maravilhada e eu mais ainda, né? E ali começou. Então, era até que a gente estava conversando agora antes do podcast começar, né? As coisas só melhoram quando a gente começa alguma coisa. Então, não tem como a gente melhorar sem a gente fazer, né? Acho que esse é. Então você foi promovida pela própria aluna, você não era professora. Não, não é. Ela insistiu muito, ficou 3, 4 meses insistindo. Eu falei, nossa, eu não tenho ideia de como que faz isso, né? Não, aí ela insistiu e eu falei, cara, então vem, né, que eu vou te dar aula, mas eu não vou te dar certificado, não vou te dar apostila, não vou te dar nada. Eu vou ensinar Entendi. como eu trabalho. E aí eu ensinei. E no final do dia eu falei, cara, eu amei muito isso aqui, né? Porque eu vi a satisfação no rosto dela e eu vi a satisfação em mim de ensinar e falar, cara, então é isso que é formar pessoas, né? E ela é muito bem sucedida hoje na cidade dela. Já comprou casa, comprou carro e melhorou muito a vida dela por conta de designer de E começou sobrancelha. com você. Começou comigo. Ela atendia na lavanderia dela e ela fez um curso muito assim, meia boca mesmo na cidade dela, né? Sem muita qualidade, sem muita preocupação com biossegurança, Uhum. sem detalhes que são importantes, né, para nossa carreira. Então, um simples jaleco que mudou a vida dela, a visão dela, das clientes. Então ela falou, cara, nossa, eu coloquei o jaleco. Elas chegaram aqui, parece que eu era uma médica, assim. Elas ficaram todas, né? Nossa, que legal, que bonito. Uma Ah, coisa foi um boba, né? detalhe que você ensinou para ela. Detalhes, exatamente. Ela Sim. precisava de um Uma coisa mais profissional. refinar um pouquinho, sabe? A Uhum. maneira de atender, a maneira de postar, porque eu vejo assim, hoje, principalmente depois da pandemia, né, a gente está tendo esse problema sério, muito grave, inclusive, de pessoas entrando em depressão, ficando deprimidas, porque não Sim. conseguiu, porque perdeu, né? Eu mesma tenho clientes que perderam muitos negócios, né? Fecharam. Uhum. Eu sobrevivi por Deus mesmo, né? Eu tinha uma reserva, porque eu estava guardando, na verdade, para abrir um outro negócio, e ela me ajudou muito. Entendi. Então, isso é uma coisa que eu falo, gente, pensem numa reserva. Porque, assim, depois de uma pandemia, a gente não pode falar que isso não pode acontecer de novo. Sim. Então, a gente tem muito que estar em alerta, sabe? E isso me ajudou bastante também. Então, eu vi muitas coisas acontecerem. Então, eu acho que, assim, eu ir também para essa área de inteligência emocional me ajudou, me salvou também. Porque Sim. você tem que trabalhar muito essa cabeça quando alguma coisa der errado, né? Sim, sim. E voltando lá para o início, você tocou num ponto muito interessante, né? É, você já tinha por volta de 30 e poucos anos, né? Aham. E até esse momento, o que que você fazia? Você trabalhava com Então, alguma eu trabalhava em coisa? escritório, eu fui trabalhar, aí eu não gostava de trabalhar em escritório, eu acho que eu não nasci de fato para ficar das 8 às 18 em algum lugar, sabe? Sei. E aí eu consegui um trabalho maravilhoso no Jockey Club, porque me deixava, eu tinha horário para entrar e sair, mas eu era livre lá dentro, porque eu Porque lá é trabalhava um com ambiente eventos, aberto e onde tal. ambiente aberto, então às vezes eu trabalhava em grandes eventos, né? Geralmente era evento mesmo. E curioso até, porque um dos seguranças que fazia parte lá da equipe, virou pra mim um dia e falou: Karina, você tinha que ir pra área da beleza. Foi lá no Jockey Club que começou a nascer esse negócio em mim, porque eu não era vaidosa, pouco, Sim. zero vaidosa, e zero vaidade. E ele falou, cara, vai pra área da beleza. Eu falei, não, fazer o que na área da beleza, né? Ainda mais naquela época que, assim, as pessoas olhavam com muito preconceito pra área da beleza. Eram Sim. geralmente pessoas que não queriam estudar, que eram burras, consideradas burras, porque, ai, não vai estudar, porque tudo era fazer faculdade, né? Sim, sim. E a faculdade, assim, estava um pouco longe do que eu pensava, assim, ainda, né? Depois com 40 anos que eu fui fazer faculdade, então hoje eu sou formada em marketing, mas antes disso eu nem pensava, assim. Eu sempre fui Uhum. uma péssima aluna, para falar a verdade. Eu falava, cara, não vou nem chegar perto de faculdade, não tem como, né? E na verdade era só aquela fase da minha vida, né? Sim. Aquele período da minha vida que eu realmente não gostava, não era estimulada do jeito certo, entendeu? Sim. E aí ele foi e falou isso pra mim. É, Então, eu trabalhava no Jockey Club, de lá eu comecei a pensar na hipótese de trabalhar como na área da beleza. Aí eu fui num barzinho, só para complementar,
Fiz amizade com o pessoal da banda. Foi muito curioso, porque o tecladista falou, Karina, eu te vejo na área da beleza. Eu falei, pera um pouco. Acho que Deus deve estar usando essa galera pra me dar um toque, né? E aí eu lembrei de uma amiga minha que é vizinha e é amiga até hoje, 26 anos nós somos amigas, e ela é da área da beleza também, só que ela é cabeleireira. Muito bem sucedida, Sim. conseguiu, assim, sabe, fazer um patrimônio bem legal, cortando o cabelo, pintando o cabelo. Então, ela foi uma inspiração também, porque eu falei, Dri, dá pra ganhar dinheiro? Ela falou, cara, dá sim. Só que eu entrei pra área dessa área de cabelo, só que eu era péssima, né? Eu fiz muito curso. Porque eu acho que até, vamos dizer assim, uns 15, 20 anos atrás, quando você falava assim, trabalho na área da beleza, todo mundo achava que era cabelo, né? Que Uhum. era a profissão mais tradicional da área da beleza, É. cabelo. A bem-sucedida era cabelo e Era a que não cabelo. era manicure, né? Porque quando você. Até os estabelecimentos, né? Você ia no salão de beleza, era lá, cabeleireiros não sei o quê, né? É. Cabelo e companhia. Então começava com cabelo, né? Começava com cabelo. E aí muitas pessoas queriam ser cabeleireiras e etc. Mas essas outras profissões, as secundárias, né? Manicure, esteticista, não era. Não Não era, tinha uma tradição não assim, né? tinha, não tinha, as pessoas Ah, não tinham essa vaidade, né, designer de sobrancelha. de fazer drenagem, de fazer Sim, tratamento estético. Hoje é febre, né? As clínicas sim, estão bombando. Graças a Deus, assim, a área da beleza ela tá ajudando muito as pessoas a terem uma renda boa, a mudar de vida. sim, Claro que depende muito da gente, né? sim, Mas está ajudando muito as pessoas a elevar em autoestima também, né? Eu percebo muito isso, assim. Eu falo, gente, como arrancar pelinho é poderoso, né? Porque a pessoa sim. sai de lá leve, a pessoa sai de lá feliz. Putz, agora eu vou fazer uma maquiagem, amanhã eu vou trabalhar mais feliz porque minha sobrancelha tá boa. Entendi. Então hoje faz toda a diferença, né? E como você teve que fazer uma transição de carreira, né? Porque Tive. até os 30 e poucos anos você tinha empregos normais, vamos dizer assim. Normais, é. Então você teve que fazer uma transição de carreira. Que momento você falou assim, cara, é agora ou nunca, vou entrar no cabelo, né? E aí depois você entra no cabelo e tem a decepção, Aham. porque eu vejo que hoje em dia também tem muito isso, né? As pessoas decidem entrar na área da beleza, por exemplo, só que às vezes ela entra ou por uma intuição, ou alguém falou que dava dinheiro, só que ela vai e quando chega não é aquilo que ela gostaria, né? É, E as pessoas precisam saber que existem vários caminhos na área da beleza, né? Tem sim. sobrancelhas, cílios, unhas, cabelo, É, estética, né? sim. É um campo muito amplo. Muito amplo. Eu acho, então, foi a transição foi do jockey para isso, Já né? foi Então, direto já pro eu já comecei a fazer o curso na de época numa cabeleireiro. escola que não era tão boa, mas eu não sabia porque eu não tinha a mínima ideia, né? Me formei lá, fiz quase um ano de curso e tal, me formei e eu trabalhando em paralelo, né? Não Certo. tinha deixado. Até que eu decidi, assim, procurar por conta própria emprego na área de cabelo e batia na porta mesmo. Meu primeiro emprego, inclusive, foi aqui na Costa Aguiar, na rua da minha avó, Aqui no Ipiranga aqui no mesmo. Ipiranga mesmo. E bati lá, falei, moça, eu queria trabalhar tudo na área da beleza, mas assim, tô fazendo curso, eu não sei se eu vou me dar. Eu fui bem honesta, assim. Tudo que eu faço, eu procuro ser bem Você honesta. queria uma prática, né? Um Eu queria, eu estágio. falei, eu preciso. Ela me ofereceu um salário merreca, né? E eu falei, cara, eu vou ter que aceitar, porque senão eu não vou conseguir Sim. pegar prática, né? E foi maravilhoso, porque lá eu lembro que uma cliente falou, Karina, faz uma escova pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu era muito ruim pra tudo. E aí eu fiz a escova tal. E aí ela falou assim: você não quer limpar minha sobrancelha? Aí eu falei, eu não sei fazer isso, né? Não faço nem ideia de como que faz. E aí a minha chefe falou, Karina, não, você vai fazer sim. Você vai aprender, é super fácil de fazer. E aí ela abriu, eu lembro que ela abriu parecia uma pasta, sabe? Sei. Executiva, ela abriu. Quando ela abriu e eu vi as tesourinhas e as pinças, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Eu me apaixonei, foi assim, paixão à primeira vista, amor à primeira vista. E eu comecei ali a fazer. E aí, do nada, eu tava fazendo mais sobrancelha do que cabelo. Então, aquela cliente se tornou fixa. Então você nem fez curso de sobrancelha. Então, ali até então eu não tinha Você estava só feito. executando, mas sem A curso. famosa limpeza, porque a Ah, tá. cabeleireira fazia limpeza, a cabeleireira fazia a depilação, A cabeleireira, ela era era tudo, tudo, né? Ela ela era fazia tudo tudo. nessa época, é verdade. Exatamente. Então, nessa época, assim, a manicure fazia depilação, a cabeleireira fazia Uhum. depilação. Só que eu levei muito jeito, porque como eu sou muito natural, assim, né? Eu gosto de coisas naturais, eu tirava só o suficiente. Eu falava, não, deu aquela carinha de limpeza, tá bom.
E aí elas foram gostando, mas eu continuei persistindo no cabelo. Uhum. Então aí eu fui fazer outras escolas mais renomadas e de fato eu cheguei à conclusão de que eu não era boa, entendeu? Mas eu insisti. Eu sou muito de Uhum. insistir, sabe? Eu persisto e insisto. Porque eu sempre acho que a gente sabe, eu não sei, tem no Instagram sempre tem aparece de vez em quando, dois caras que estão cavando pra chegar Ah, no, tá, eu sei, sabe? já vi esse Pra vídeo. chegar lá no diamante. E Sim, aí um sempre desiste, aí ele sobe porque fala, cara, aqui não tem. E ele tava que falta isso, centímetros. pra chegar. Então, assim, eu nem tinha visto essa imagem, vi essa imagem recente mesmo, né? Mas eu sempre pensei isso na minha vida. Eu falava, cara, se eu não insistir, como que eu vou aprender, cara? Como que eu Sim. vou chegar lá? Então, eu insisti muito, eu fiz 6 cursos na área de cabelo, completos praticamente. E eu falava, realmente, Karina, não tá dando. E esse cara foi o último, que foi Sim. inclusive aqui, na rua do. Ali na uma Travessa da Nazaré. Foi um salão que eu trabalhei que eu falei, cara, agora acabou, chega. Sabe, eu não quero mais passar esse nervoso, porque era muito tenso, né? Sim. E foi mais ou menos assim. Então, assim, foi meio que trabalhando, entrando. Eu sou formada em maquiagem, manicure, pedicure, introdução à podologia. Eu fiz curso de cabeleireira, fiz de massagens, vários no Senac. É interessante esse seu relato, porque muitas vezes a gente vê pessoas que já vai na primeira e desiste, né? É, Então, sei lá, a pessoa vai fazer uma transição de carreira, tá cansada do mundo corporativo, um exemplo. Ou até mesmo aquela dona de casa que de repente quer investir numa carreira ali, é, já criou os filhos já sim, estão crescidinhos, etc, né? Ela fala, não, agora eu preciso do meu dinheiro. Aí ela vai e faz um curso de sobrancelha. Aí fala, ah, não, isso não é pra mim. E aí já vai fazer outra coisa, né? Então, exato. é interessante você falar isso porque nem sempre, às vezes, a primeira profissão que vocês buscam, gente, é a que vai dar certo, né? É, Às vezes você exatamente. pode. Não deu certo em cílios, pode ser que dê em sobrancelha, pode ser que dê no cabelo, sei lá, É, podologia, né? sim. Eu acho que tem que ter algum feeling, sabe? Tem. Tipo, olha, eu sempre falo que você tem que estar confortável, né? Então, Sim. assim, quando eu peguei numa pinça, eu me senti confortável. Falei, é isso que Pô. eu quero. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro curso, eu lembro até do valor dele, era R$ 800, era muito caro na época. Foi com o Paulo Persil. Se eu não me engano, ele era um cabeleireiro, É verdade, eu já vi não falar é? nesse nome. É. E essa minha chefe que indicou. E aí ela me ajudou a pagar tudo, né? Foi a Uhum. primeira vez que eu vi um paquímetro e tal. Aí começou a complicar um pouco a minha vida, com o paquímetro. Aí você fala, ah, não, cara, eu vou desistir. Uhum. Mas alguma coisa vibrava muito forte em mim, falava, sobrancelha vai mudar a sua vida. Parece que até escutava isso, sabe? Então eu acho que é muito de você estar conectado É. com o universo, com Deus, né, com a sua fé. E eu sempre estive. Então, assim, até o do Facebook, eu lembro que eu falei, Deus, eu vou desistir. Porque assim, eu tenho que voltar para salão porque eu tô sem salário nenhum, né? Daqui a pouco vai acabar o que eu tenho. E aí eu fui pra farmácia. E aí o cara que tá com essa farmácia há uns 20 anos, mais ou menos, no bairro, tava falando pro funcionário, você já colocou as promoções de aniversário da farmácia? E ali me deu estalo. Eu falei, cara, ele tá aqui há 20 anos. Se ele tá aqui há 20 anos, muitas mulheres seguem ele aqui. E aí eu Ah, peguei o Facebook dele, comecei a seguir e comecei a adicionar várias mulheres naquele dia mesmo, porque eu falava com certeza do bairro. que curtiu a página do. Que curtiam a página, que curtiam as postagens. E aí eu comecei a adicionar as amigas das amigas. Então eu via assim, 10 pessoas em comum, 20 pessoas em comum. Eu falava, bom, se uma começar a me ver, vai falar para outra. Então essa foi minha primeira estratégia de marketing. Foi muito assim de, Você já era marqueteira sem meu, fazer a sem faculdade. fazer a faculdade, sem saber que eu era marqueteira, né? Que legal. E aí, quando você decidiu realmente fazer somente sobrancelha, você falou que foi mais ou menos um ano para você já conseguir ter um faturamento Na minha casa, sim. razoável, né? Exato. Na minha casa, sim. Eu fui afunilando, sabe? Sei. Então, eu fui tirando depilação. Conforme eu ia crescendo, eu falava, preciso Você focar, focar na né? sobrancelha. E aí, eu foquei no rosto. Então, hoje eu faço micropigmentação de Uhum. sobrancelha, olhos, lábios. Faço tratamento labial, faço sobrancelha. Mas eu fico no rosto, Eu somente sei. facial. E tudo resultado natural. Eu não foco em outros resultados. Porque a área da beleza, ela se tornou muito cara, Sim, né? sim, Um sim, sim. curso é R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 5.000. E aí eu falei, cara, eu preciso focar, porque eu não consigo fazer todas as sobrancelhas, eu não consigo fazer todas as micropigmentações que existem. Então, e como eu gostava do natural,
Outra coisa que foi interessante para mim, para eu me tornar especialista, é que eu trabalhei com os cabeleireiros. Então, Ah, num salão que eu trabalhei em Moema, lá foi uma escola maravilhosa também, porque eles eram especialistas em loiro, em mechas, em morena, em cortes curtos, cortes ou longos. seja, você via que tinha um mercado para ter especialidades, né? Vamos dizer assim. Exato. E não tinha, a gente não se falava muito nisso também. Exato. Eu observei aquilo e eu falei, cara, Você teve um feeling, né? um feeling, um Eu sei. insight. E eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu me livro também de ter que entregar tudo. Sim, Porque era muito maçante você ter que entregar tudo. Ah, mas agora a moda é essa. Mas eu não vou entrar nessa moda, assim. Então eu respondia com exato. muita segurança, porque eu falava, eu sou especialista em resultados naturais. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Que pro pessoal, né? Eu falo, gente, não adianta você ser hoje um profissional generalista, você tem que ser especialista. Não só na área da beleza, viu? Uhum, Acho que em todos os segmentos, né? Então, por exemplo, hoje o profissional que fala assim, ah, não, eu vou trabalhar sozinha, eu faço depilação, faço cabelo, faço manicure, faço tudo. Vai chegar uma hora que ela não consegue crescer, né? Porque ela vai exato. entregar um pouquinho de cada coisa, só que ela não vai ter mais espaço para crescimento, né? É, Então isso é complicado, porque quando você vira um especialista, né, e você decide realmente fazer só aquilo, você consegue ter uma escala maior de sim. atendimentos e se caso precisar, e aí você consegue contratar outras pessoas para te ajudar fazendo outras coisas, né? Sim. E facilita muito até para Sim, divulgação. Então, hoje tudo é divulgação, né? Você fala muito sobre isso no seu Instagram também, isso, maneiras de se divulgar. isso. E é muito complicado, né? Você colocar lá um banner com várias coisas. Aí você fala assim: quantos profissionais trabalham aqui? Ela fala: não, sou só Só eu, eu. Cara, ali você já perde a cliente. é Eu verdade. escuto as minhas clientes falarem isso. Cara, eu venho aqui fazer sobrancelha, eu vou na esmalteria fazer a unha e eu vou no salão fazer com uma especialista. Exatamente. Então, as próprias clientes estão querendo especialistas. Elas estão Sim. querendo um atendimento humanizado, individual, sabe? Uhum. Então, eu acho que é muita gente estar atenta a isso também. E para eu Sim. divulgar também é muito mais fácil, porque eu falo, eu sou especialista em resultados naturais. Boa, boa. A gente chegamos nesse assunto era justamente isso que eu gostaria de falar. Aham. Hoje você virou um especialista em sobrancelhas, né? E o que eu mais vejo assim no mercado é justamente essa tendência, né? Sim, Então eu sempre falo que hoje a área da beleza ela teve uma quebra das categorias. Então aquele big salão que tinha antigamente, que fazia tudo, ele praticamente está deixando de existir, né? sim. E você sendo especialista, você tem a possibilidade de repente trabalhar só você mesmo, ter um custo baixíssimo, né? Um Sim, custo fixo baixíssimo. Hoje você tem uma sala, sim. trabalha só você, e você faz o seu horário, faz né, a sua agenda, Aham. e etc, etc. Inclusive, além de você ser especialista e atender as clientes com as suas especialidades, você também dá curso naquilo que você é especialista. Exato. Então, assim, dentro Aham, do meu nicho, eu faço muitas coisas. Então, eu consigo atender, eu consigo ministrar aula, eu consigo palestrar, eu consigo vender os produtos, que agora eu tenho um produto, né, que é aham. meu. É, então, assim, E tem são assuntos que muita você domina. coisa. Exato, fala, cara, tu tá tudo ali, ó. Eu não saí do meu nicho, sabe? Eu não saí daqui. Então me facilita muito isso. E não fica confuso, Uhum. não fica bagunçado. E que momento você se posiciona, você quis se posicionar assim ou você foi sentindo aos poucos que era necessário? Olha, eu tinha muita dificuldade em fazer determinados resultados de micropigmentação. E Certo. aí eu fui meio que metralhada por clientes que falavam, não é que você não quer fazer, você não sabe. E você não sei o quê. E ficavam me julgando mesmo. Eu comecei a me sentir uma péssima profissional. Eu desisti de micropigmentação por um tempo, Certo. porque eu achava que todo mundo tinha, toda profissional tinha que entregar tudo. Uhum. E aí, quando eu bati na tecla e falei, sou especialista em resultados naturais, parece que eu me libertei, sabe, dessas coisas que as pessoas falam pra você. Então, te julgam mesmo, falam assim, ah, ela não sabe fazer. Teve muita fofoca no meu bairro, que ela não tem experiência pra isso. Hoje eu falo com muito de boca cheia, realmente eu não sei fazer, eu não tenho interesse em fazer, eu tenho segurança pra falar isso. Porque a gente tem que ter segurança no que a gente entrega, no que a gente Sim. faz. Então, como é que eu vou ter segurança numa coisa que eu não faria em mim?
sabe? Então, acho que eu fui me libertando aos poucos, Certo. estudando inteligência emocional, sem dúvida nenhuma, porque você precisa saber das suas limitações. A inteligência emocional, eu comecei um pouquinho antes da faculdade, com uns 38, 39. Fiz o primeiro curso de autoconhecimento com a Mariana Ferrão. A gente foi numa fazenda e tal, foi libertador aquilo pra mim. E eu falei, cara, é isso, sabe? E eu acho que é um pouco também da gente se comparar demais, né? Por É, exemplo, às vezes você se comparava com outros profissionais e você não tinha aquele mesmo resultado, é. e aí ficava essa pressão sua mesmo, né? De... Minha mesma. Nossa, eu falo que quem pode atrapalhar a gente somos nós mesmos, assim. Uhum, Eu sempre falo isso. Seu pior inimigo é você mesmo. sim, Então, por isso que estudar, saber quem é você, fazer essa investigação de quem é você, do que você consegue fazer, é muito importante, porque é libertador. Quando sim, você fala, eu não sei fazer, não é porque eu não sei, porque eu não quero, não me identifico, não me deixa confortável, sim, sabe? Então, eu fui falando com mais segurança. Antes eu não falava porque eu realmente achava que eu era até uma péssima profissional. Porque eu falava, como que esse daqui entrega tudo e eu não? Eu sou muito ruim mesmo, hein? uhum, Meu Deus, melhor eu parar. Então eu fiquei uns 4 anos, 5 anos sem fazer micro. Peguei trauma mesmo, sabe? sei, E aí veio o Branco Babic, né, pro Brasil. sim, E aí no primeiro curso dele, na primeira apresentação dele, eu tava lá e eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Porque aquela técnica me deixou confortável pros olhos. Eu olhava e falava, que bonito, sabe? A partir dali eu comecei a estudar novamente. Então eu voltei para a área de micropigmentação, estudei bastante, fui pegando modelos. Então, como eu já tinha muita técnica para designer, eu também fiz curso de visagismo para poder, né, entender um pouquinho fazer um trabalho mais, mais completo, trabalhar. né? Exato. Até o meu professor, ele falou, Karina, esquece essa história de sobrancelha, rosto quadrado tem que ter uma sobrancelha XYZ. Na verdade, ela vai chegar em você e você vai ter que melhorar o que ela tem. Isso também foi transformador na minha vida. Então, hoje eu falo, olha, Karina, minha sobrancelha tá falhada. Eu falo, tudo bem, tá tudo certo. A gente vai melhorar o que ela tem, o que você tem hoje, e vamos fazer aí um tratamento, seja de recuperação de pelos. A gente faz primeiro, depois a gente faz uma micro. Em alguns casos já dá para pular para micro, porque fica bonito. Então, assim, é estudar, sabe? Acho que o Sim, caminho é estudar, porque quanto mais você estuda e tem conhecimento, mais liberdade você tem. show. Vamos lá para essa parte do marketing, né? Que eu vejo que você se posicionou como especialista e você faz o marketing em cima disso, né? É, hoje o marketing é basicamente é o que vende o serviço, né? Uhum. Então, o que que você faz hoje de diferente? Como que você tenta se posicionar, se diferenciar em relação aos seus concorrentes? Essa parte da naturalidade, né? Do... Sim, a maneira de divulgação, você fala, né? Isso, Então, Elias, isso é uma coisa também que tá desanimando muita gente, sim. né? E me desanimou também, Aham. por um período, né? Aí você tem que trabalhar a cabeça. O negócio é trabalhar, trabalhar todo dia, né? Porque eu vejo que o pessoal fica extremamente, como é que fala, Porque, desanimado. Ah, meu é, Instagram não engaja. porque assim, tem muita coisa hoje em dia, né? Sim, Então, tem o Reels, agora que inventaram, então você tem que fazer edição, tem que colocar música legal, tem que engajar, tem que colocar a hashtag certa. Aí você tem que ter a foto bonita para poder postar, e aí você não tem aquilo. Então, a foto tem que ser com uma luz especial, isso, aquilo. Então, assim, estão montando um cenário de perfeição. de perfeição e está desanimando muita gente que é muito boa. Inclusive, eu fiquei desanimada, eu fiquei um Uhum. tempo sem postar, assim, eu tive meio que um. Falei, não vou mais, assim, Sim, sabe? sim. Depois eu voltei com tudo. Depois que eu entendi que até hoje eu vendi o meu trabalho através de uma maneira muito natural, sabe? Então, assim, eu abro meu Instagram todos os dias e fecho ele todos os dias muito igual, assim, sabe? Então, mostrando um pouco do meu dia, eu não invado muito a minha vida pessoal, mas eu gosto de mostrar sim também, porque eu acho que é importante elas saberem que você tem vida, porque eu comecei a perceber que elas achavam que eu não tinha vida. Aí eu falei, não, preciso mostrar que eu tenho, que eu vou em shows, que eu vou em teatros, que eu vou, né, enfim. E aí eu continuo assim, voltei a postar com o celular que eu tenho, com a luz que eu tenho. Então, mostro meu trabalho sempre focando, né? É mais fácil, né? No Sim, caso, porque são resultados naturais. Então, todo mundo que entra ali fala, cara, é para resultado natural. Então, hoje me indicam, falam, vai na Karina. Se ela falar que dá para fazer ficar natural, vai ficar.
Então, eu meio que já deixei uma marquinha meio registrada nas pessoas, né? Sim. Trabalho isso no Google, trabalho isso na... Inclusive, o Google me traz muita cliente, eu nem patrocino tanto. Uhum. Realmente traz mesmo. Agora, uma menina de Sorocaba, Você usa o Google Meu Negócio. Google, exatamente. Ela falou, Karina, eu te achei. Ela é nova, ela tem 22 anos, né? Você Sim. pensa, vai vir pelo Instagram. Óbvio. Não, ela veio pelo Google e ela falou, muita gente vai pelo Google. E aí ela Sim, sim. viu ali, gostou, foi pro meu Instagram, me viu no Stories, meu dia a dia, meu trabalho, eu postando cliente, postando resultados. E ela falou, senti confiança. Porque assim, não adianta você ter um Google muito legal, as fotos e tal, chegar no seu Instagram, que o Instagram ele valida quem você é. É isso que Sim. eu acho. Então, se eu entro lá e o Stories está vazio, eu fico desconfiada. Falo, por que que a pessoa não tá lá, sabe? Então, alguma coisinha eu tento postar pra falar que eu tô viva, pra falar que o Instagram é meu, e de forma muito natural, assim, sem Sim. aquela perseguição do vídeo perfeito, foto perfeita, edição perfeita, porque tudo isso é muito gasto, né? Sim, sim. Então, assim, você vai pedir pra editar, é um valor, você vai pedir pra tirar foto, é outro. Eu sou super a favor, assim, de você ter fotos profissionais, que isso mudou também minha vida. Mas dá pra gente fazer isso tranquilamente, sabe? Sim. Dá pra você trocar serviços com uma fotógrafa. Eu sempre dou várias dicas para as meninas também, pra não desanimar. Dá pra você fazer aí permuta com muita coisa. Acho que as pessoas precisam entender, né, que não existe só Instagram, né? É, Eu acho que o mercado molda os profissionais justamente. Por exemplo, você pega um master, né? Essa galera que faz sucesso nas redes sociais, os coaches, etc. Da área da beleza especificamente, eles vivem muito a realidade deles, né? Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que está começando agora, que não tem uma câmera boa, que vive em outra realidade, não tem um é, espaço bonito, etc. Então, a maioria das pessoas vão te passar a realidade deles, né? exato. Então, não existe só Instagram, existem milhares de ferramentas. Milhares não, Sim. né? Dezenas de ferramentas que você Sim. pode trabalhar para conseguir clientes, né? É, Através de indicação, Google e por aí vai. exatamente. Então, assim, isso daí também, assim, a gente tem que se policiar muito, porque rede social Uhum. tá adoecendo muita gente Tá, com esse negócio de imagem, né? Então, sim. assim, por exemplo, tem uma menina, uma mulher que ela é bambambam também na nossa área. Na rede social dela, coque, maquiagem perfeita, brinco, isso, blazer, tal, tal, tal. Aí um dia, em São Paulo, andando lá, eu falei, cara, eu conheço ela de algum lugar, com essa pessoa de algum lugar. Conheço. Cabelo sujo e tal, meio que, sabe? Tô no meu dia de folga. E eu olhei e Uhum. falei, olha isso. E era a pessoa, sabe? Sim, Então, assim, aquilo. Aí eu entrei na história dela, aquilo ela não mostrou. Então, assim, ela não é todos os dias aquilo. E a sim, gente não sim. tem que se preocupar em fazer o coque perfeito. Então, assim, se vista bem. Ai, Karina, eu já tive muitas alunas que não tinham dinheiro para comprar roupa. Então eu falava, compra um jaleco. Você resolve tua vida, porque o jaleco vai te dar autoridade, Sim, vai te dar higiene, limpeza, biossegurança, né, exige também, e a sua cliente vai gostar. Então, assim, eu acho que é muito cruel, às vezes, esse mundo da estética, da sim. beleza e coisa e tal. Uma autoestima extremamente elevada, mas que destrói pessoas assim que têm potencial, que nem essa minha aluna, por exemplo. Ela tinha muito potencial. Se eu bancasse de arrogante com ela, atendesse ela com um coque, maquiagem perfeita, isso e aquilo, ela fala, cara, ela vai voltar muito desanimada. Porque ela fala, não, eu não tenho condição para isso. Não é pra mim. Não é para mim. Então, assim, para ser designer eu tenho que estar assim? Não, você tem um caminho, Sim, né? Que você vai melhorar. Queira melhorar na sua vida. Tenha ambição. A ambição, ela te leva para outros níveis. sim. Mas começa com o que você tem. Usa o que você tem. Ninguém começou de cima, né? Ninguém começou. E assim, passa essa impressão de que começou de cima. É verdade. Entendeu? Que não teve um caminho. Agora eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, é, por exemplo, a transição, né? Vamos supor assim. A Karina era profissional, virou empreendedora e virou empresária, né? Então, eu sempre falo que o grande empresário, ele era um grande empreendedor que virou empresário, né? Uhum, Porque o empresário, ele tem que empreender todos os dias, uhum, mas ele tem que se tornar empresário, né? O que eu estou querendo dizer na prática? O empresário, ele pensa de maneira mais racional, uhum. enquanto o empreendedor, ele pensa de maneira mais intuitiva, né? Por exemplo, você viu Exato.
É. Você viu a oportunidade na farmácia de conseguir mais Aham. clientes. Isso foi um ato de empreendedorismo. Sim. E eu creio que hoje a Karina é muito mais empresária. Ela planeja, Ah, sim, é. ela controla os gastos, É. ela controla a agenda, ela controla o fluxo de caixa. Como que é Ah, essa sua administração, assim, no geral? sim. Então, eu não manjava nada disso, né? Eu comecei Uhum. meio que tropeçando, tropecei, caí na área da beleza, comecei a empreender. E aí a minha intuição me levou a ter um negócio, né? Que me levou a ter ideias e coisa e tal. E aí, quando eu vi, eu tava sem o famoso 13º, né? Ah, Uhum. empreendedora não tem 13º. Não tem porque você não se organiza. Nem férias. Empreendedora não tem férias, não tem porque você não se organiza. Eu só não pego 30 dias de férias porque eu fico entediada. Eu não gosto. Então, assim, eu Sim. me respeito também. Então, eu tiro 3, 4, 5 dias. Uma semana pra mim é muita coisa, porque eu fico, cara, eu quero voltar a trabalhar, eu quero, sabe assim? É Sim. meu jeito. Mas se Você tem você aqueles quiser descansos. tirar 15 dias, 10 dias, você consegue sim. Uhum. Então, ali foi um negócio que eu falei, cara, eu não tô tendo vida, sabe? Chega no final do ano, eu trabalho igual uma camela, 12, 13 horas por dia em dezembro. Cadê meu 13º em janeiro? Porque janeiro geralmente dá a baixa. Sim. Pessoal de férias, Férias, gastou, é uniforme, é matrícula, IPVA, IPTU. IPVA, é seguro, é tudo. E aí foi onde eu comecei a fazer cursos no Sebrae, inclusive gratuitos. Tem Sim. muitos cursos no Sebrae gratuitos. E eu comecei. Eu lembro que o primeiro curso foi fluxo de caixa, Que é o né? mais importante É o de mais todos. importante. Você já deu aula, eu já assisti sua aula, Sim, inclusive, no sim, Instagram, que é super importante. E sim. são, assim, é coisa básica mesmo. Você começa com um caderno, sabe? E só assim você vai conseguindo ter uma organização. Você precisa saber quanto entra, quanto você gasta, que é coisa muito simples também, rapidinho você faz ali. Uhum. E aí eu comecei, eu falei, cara, então eu preciso guardar tanto X por mês para eu ter 13º. Eu preciso guardar X por mês para ter um caixa para poder, né, se acontecer alguma coisa na minha empresa, eu ter ali. Exato. E eu fui meio que guardando, sabe? Então, assim, quando veio a pandemia, graças a Deus eu tinha alguma coisa ali. Você Que eu, tinha um cons... caixa. eu tinha, porque eu falei, cara, eu preciso me manter, né? É, então foi meio que também, sabe? Começou e aí eu tive que ir atrás mesmo. Então hoje eu lido melhor com essa questão, mas tudo através de cursos também que eu fiz e fui buscar conhecimento, fui buscar é, colegas, né, que já estão já estão Sim, mais na sim. minha frente, fala, cara, faz isso, faz aquilo. Então só assim eu fui crescendo. Exato. Recentemente eu abri um estúdio na Paulista, né? Em 2021, abri bem no auge É do. verdade, você teve uma segunda unidade, A né? segunda unidade, abri. Tinha uma grana reservada para isso, Uhum. só que reforma ninguém te conta. Todo mundo É. fala assim: não, você vai A projeção é gastar. 20, você gasta 40. Você toma. Ninguém falou, entendeu? Tipo assim, eu pensei assim: vou gastar 10. Eu tenho 10. Eu tô pensando em gastar 10. Ah, mas se eu gastar 15, eu tenho. Eu Eu gastei sei. quase 50. Uau. Eu levei golpe de pedreiro, eu levei golpe de material de construção, do cara que retira entulho. Eu levei golpe de tudo quanto é lado, fui metralhada, assim. Foi pra acabar com a minha raça mesmo. E eu falo que se não fosse inteligência emocional que eu tenho, que eu estudei, eu tinha desistido de tudo, até o de São Bernardo. Passado o contrato, a obra ia durar um mês, durou 6 meses. Na verdade, Uau. 5. O E você ficou último pagando o mês, aluguel e a obra. aluguel, eu tinha dinheiro pra tudo, pra você ter uma ideia. Só que chegou no quinto mês que ficou pronto, eu falei, eu não quero mais entrar ali. Aquilo me machucou demais. Eu não quero, eu não quero, eu não quero psicóloga. Aí tive que ir pra terapia para poder voltar. E aí eu fui, venci o meu contrato de 2 anos e ela aumentou o aluguel de uma maneira que eu não achei justo, né? E eu chamo de, entre aspas, um golpe, né, que eu sofri. E eu falei, cara, não, não é certo, não é justo. E conversei com muitas pessoas que estavam, né, que já tinham passado por isso e coisa e tal, e falaram, cara, te aconselho a Açaí. sair, porque se isso aconteceu agora, vai acontecer lá na frente, depois de um ano. E aí, como é que vai fazer, né? E aí eu saí de lá. Também tive que trabalhar muito a minha cabeça. Hoje eu consigo falar sobre isso, 5 meses depois. Sim, Eu me respeitei o meu tempo, que é, entre aspas, de luto, né? Porque você perdeu alguma coisa. sim. E graças a Deus, assim, financeiramente, claro que abala. Pelo amor de Deus, é 50 mil reais que foi do nada embora, né? Uhum.
Mas eu falei, eu nunca tive medo, assim, de correr atrás, sabe? Eu falei, cara, beleza, passou essa rasteira em mim, né? Vamos correr atrás. Mas agora que eu tô conseguindo falar sobre isso, acho que também respeitar o que você sente É. no meio do seu processo também é importante. E eu acho que isso faz parte também da Faz sua jornada, parte. né? A É. experiência, isso vai te trazendo, como é que fala? Casca, né? Que a gente Uhum, fala. E faz parte, infelizmente, faz. tem alguns erros que a gente comete, né, na É, jornada, né, empreendedora, que infelizmente é só na prática mesmo, né? só. E com certeza você não vai cometer os mesmos Não, erros que você de cometeu. jeito nenhum, nunca. Então acho que eu sempre levei a vida muito assim mesmo, né? Puta, Porque errou, cara, pronto, não vou errar mais, né? não tem Não como tem mais voltar o que fazer. atrás. Não tem como voltar atrás, entendeu? No que eu fiz. O Uhum, que eu fiz bem feito. Eu fiz pensando que eu ia ficar lá muito tempo, né? Eu tinha planos para ficar muito tempo. Eu tava com uma profissional lá também comigo, que tava indo super bem. E aí veio isso, O sabe? seu plano era ter uma segunda unidade para você atender e você É iria ficar colocar com as duas, pessoas, colocar pessoas para te ajudar. para me ajudar. E já tinha gente lá, tudo, tava dando certo, começando a dar certo, porque as pessoas têm que entender também que o primeiro ano é o mais horroroso. Sim, Porque, assim, o primeiro ano dá vontade de desistir muitas vezes, assim. sim. Eu falava, acabou, chega. Todo dia eu falava isso. Eu falava, chega, eu atendi 6 clientes essa semana. 5 a semana inteira. Uma no sábado. Como é que pode? Eu não vou sobreviver. Mas alguma coisa muito forte falava, calma, tenha paciência que vai dar certo. Sim. Então, e eu acho que a meta, a organização realmente precisa, sabe? Tipo assim, olha, porque você faz 5.000 reais, mas os 5.000 reais não é seu. Você teve gastos com isso, as pessoas têm que entender, né? Quando eu vejo o pessoal vendendo cursos, né, nas redes sociais, falando que você vai ficar rico com sobrancelha, com cílios, só que ninguém te explica qual que é o prazo, né? Exato. Então, Pode ser 10 anos, vem a 20 anos. frustração, porque até essa nova geração também, Aham, ela é muito momentânea, né? Tipo assim, eu quero exato, resultado imediato. Então, eu tenho essa dificuldade hoje nas pessoas mais jovens de entender que elas têm que entender que tem um processo. O processo é bom, não é só ruim, sabe? Sim, sim. É, no meio do processo você xinga muito, você fica Testa a sua revoltada. resiliência, né? Exatamente. Você acha que você não tem sorte, Uhum. que naquilo não nasceu para você, não nasceu para aquilo, que você não merece. Você se maltrata no meio do processo, sabe? Porque você gerou uma expectativa muito alta, né? É. As pessoas Por, geram por conta do expectativa. que você vê. Então, eu acho que é legal você se inspirar em alguém, mas você tem Sim, que entender que aquilo que você está vendo dela é apenas um recorte da vida dela. Então, exato. hoje, o recorte da vida da Karina tá melhor do que há 10 anos atrás, 8 anos Sim, atrás. Mas nem sempre foi assim, né? sim, Então, é tudo isso. Anos atrás, se você me convidasse, quando eu comecei a ser sua cliente, eu ia falar, não, Elias, porque eu não sei nem falar direito, eu não sei nem me posicionar. sim. Eu não tinha embasamento, nem história para te contar, sabe? Uhum. Eu tive um relacionamento em que ele tinha muito dinheiro. E ele falou, Cá, você é muito talentosa. Eu vejo em você o potencial absurdo. Você tem que sair de onde você tá, eu vou abrir para você um espaço. Eu sempre vou falar dele. E vou abrir para você lá no Oscar Freire. Eu tenho 150 mil, 100 mil reais, acho que na época. Vamos abrir um negócio, vamos estourar. Fiquei empolgada por alguns minutos. Depois eu falei, cara, eu não tenho experiência para isso. Eu Não é vou o meu falir momento, né? você em pouquíssimo tempo, entendeu? Porque eu não tenho experiência. Eu não vou saber receber essas clientes, eu não vou saber ter funcionárias. Acho que Então, tudo tem seu momento, tudo né? tem o seu momento. Eu não me arrependo até hoje, porque eu não tinha experiência suficiente para aquilo, sabe? Ele me ajudou em muitas coisas, eu ajudei ele em muitas coisas também. Hoje ele também é empreendedor, mas ele me ajudou a enxergar, assim, me Eu sei. enxergar diferente, né? Eu acho que a gente tem que muito se atentar a isso, as pessoas que realmente querem o nosso bem. Isso daí, para mim, é primordial, assim. Foram muitas pessoas que me ajudaram a enxergar a minha essência, as qualidades que eu não vi em mim, que eu ficava ali me massacrando todo dia, porque eu não sou tão boa nisso, não sou tão boa naquilo. Uhum. Mas, poxa, você tem. Cara, dentro da sala da sua casa, você traz meninas para fazer aula com você do interior de São Sim. Paulo, de outro estado, veio de outro país, me achando no Facebook. Eu falava, cara, é mesmo, né? Então, assim, às vezes você nem sabe o potencial que você tem. Por isso que é bom a gente andar com pessoas que façam você enxergar esse potencial. Sim. E aí foi mais ou menos isso, sabe? Eu fui me atentando a detalhes. Eu falava, caramba, se esse cara tá falando isso, se essa cliente tá falando isso, então eu acho que eu tenho realmente, sabe?
potencial e vou começar a Uhum. crescer. E foi bem isso, assim, tanto que hoje nas minhas clientes, eu falo muito delas, porque até isso é legal da gente aprender, a atender somente quem a gente quer mesmo. Boa. Então, assim, não entra qualquer pessoa no meu estúdio. Eu não preciso, graças a Deus, de qualquer pessoa. Porque às vezes entra pessoas que querem só sugar a tua energia, falar coisas pra vocês. Então, assim, disso daí, da minha sala pro outro estúdio, eu já fui me livrando, sabe? E aí, Você vai demitindo essa galera que demitindo. E é engraçado como a vida prospera muito mais. Porque é quando verdade. você atende pessoas prósperas, que querem o seu bem e que você quer o bem delas, é uma coisa, é uma força absurda. Eu falo que é a maior força que a gente pode ter. Legal, legal. É. Karine, e o que você pretende agora para o futuro? Quais são os seus planos, né? O que você quer agora? Você quer abrir uma outra unidade? Quer Ah, investir em não. cursos? O que você quer fazer? Então, ó, foi legal abrir, né, na Paulista, realizar o meu sonho, porque era o meu sonho. Então, ele foi realizado, Sério. né? Ele vai ficar ali no meu coração. Não me arrependo de nada mesmo, assim. Hoje, por conta das palestras que eu tô ministrando, dos resultados que eu tô tendo, da procura que eu tô tendo, eu acho que eu posso ajudar mais mulheres a confiar em si próprias para poder crescer, né? Eu acho que a gente consegue ajudar umas às outras quando a gente quer de fato. Então eu quero, acho que expandir mais nessa área de palestras Uhum. e eventos, sabe? Que eu possa, de repente, tocar aí em mais mulheres. Fazer o curso online, né? Esse daí é um sonho que eu tenho também, quero realizar ainda esse ano. Para poder chegar a lugares também que eu não Sim, consigo chegar hoje, mas com responsabilidade, sim, né? sim. Então, realmente, assim, focar nas pessoas, nos cursos e nas pessoas certas para poder fazer. Mas eu acho que é isso, eu acho que é crescer muito nesse mercado empreendedor, sabe? Para mulheres. Boa, boa. E que frase você deixaria hoje para quem tá pensando em fazer uma transição de carreira para entrar na área da beleza, ou já tá mais desanimada, querendo desistir, né? Que frase você daria para essas pessoas aí que tá nessa Olha, situação? tem um texto que eu gosto muito, que eu até postei esses dias, que é do Guimarães Rosa, que chama Veredas, o texto dele, né? Ele é Sim. um texto que, assim, esses dias eu postei porque eu precisava ler aquilo de novo. Que o que a vida quer da gente é coragem. Uhum. Coragem o tempo todo, sabe? É, e a gente aprender a ser feliz, tanto naquele momento que você fala, cara, tô feliz mesmo, tô vivendo um momento bom, mas também ser feliz no momento ruim, né? Uhum. Então, assim, eu perdi o meu estúdio, entre aspas, né? Mas eu continuei sendo feliz. Então, é continuar sendo feliz mesmo em meio à tristeza, para que a gente não caia e a gente não desista assim tão fácil. Esse texto, Veredas, eu acho que quem quiser ler e tiver ali sempre com ele, eu acho que é muito bom. Show de bola. E para finalizar, fala pro pessoal o seu Instagram para seguir, né? Sim. Então, meu Instagram é Karina com K, dois N's, Cirilo com dois L's, ponto beauty. Eu vou colocar na É, descrição, gente, aham. o Instagram dela. E olha só, quanta experiência a gente teve hoje, né? Nós falamos aqui sobre marketing, gestão das emoções, Sim, resiliência, empreendedorismo, né? Gestão de fluxo de caixa, né? sim. Que é Que é importante. importante. E também acho que o mais importante de tudo além da resiliência que a Karina teve, é a determinação, né? De nada não se abalar e falar, puta, agora eu tô ferrado, vou ter que fechar, etc, etc. Sempre pensando no próximo passo, né? Exato. Então, gente, estamos finalizando aqui mais um podcast Gestão Build. Não deixem de se inscrever no canal. Segue a gente lá no Instagram, segue a Karina também. E vou deixar aqui na descrição é, a promoção, né, que eu sempre divulgo aqui, que é da ferramenta Trinks. Vou deixar o link para vocês usar o meu cupom de desconto para ganhar 30% de desconto nos primeiros 3 meses. E é isso aí, gente. Até a próxima. Muito Valeu, um abraço. obrigada, muito obrigada.